Você foi escolhido por Deus. Digo isso com a convicção de quem já viu corações inteiros serem preservados por um propósito que só acontece no tempo certo. Escolhido não como selo de superioridade, mas como marca de preservação. Guardado, separado para algo maior. Se a pergunta que te consome é: por que o meu par ideal não me encontrou até agora? Escute com calma. Há razões espirituais e práticas. Há cura em curso e há um propósito por trás de cada porta que se fechou. Imagine por um momento duas estradas. Em uma delas, pessoas correm apressadas, pulando sinais, trocando de direção a cada impulso. Na outra, passos firmes, cada parada intencional. Não por medo, mas por cuidado. Deus muitas vezes trabalha como aquele que coloca sinais na estrada. Ele não impede a viagem por maldade. Ele põe limites para que você não entre num caminho que o desviaria do destino. Essa é a primeira imagem que quero gravar em você. Espera. Não é punição. Espera pode ser preservação. Você talvez esteja cansado de ouvir explicações vazias. Amizades se casaram, colegas começaram famílias, e você continua recebendo convites para jantares em dupla. Sentir-se atrasado diante do relógio social é real e legítimo. Mas essa espera costuma vir com sintomas claros. Relacionamentos que se repetem em padrões dolorosos, conexões que prometem intimidade e deixam vazio, paixão intensa que acaba drenando a paz. Talvez você tenha vivido um caso que parecia o certo, até que, de repente, a organização da vida se desfez. Planos cancelados, promessas vazias, e a pergunta ecoando madrugada adentro: o que houve comigo? Deixe-me desenhar duas minicenas que talvez você reconheça. A primeira, uma pessoa que entrou em um namoro rápido, encantada pela intensidade. Meses depois, percebeu que a vida do outro girava em torno de demandas e crises externas, que a palavra compromisso rimava com atenção quando conveniente, e que, no meio desse jogo, sua própria paz foi aprendida a custo alto. A segunda cena, outro amigo que se apaixonou por alguém que parecia perfeito no começo. Carinhoso, atento, espiritualmente afinado. Com o tempo, no entanto, descobriu que tudo era orquestrado para manter uma dependência. Mensagens abusivas quando se distanciava, idealização seguida de desprezo. Algo que brilhava muito, mas queimava por dentro. São dois retratos diferentes. Ambos nos deixam com a sensação de que algo ou alguém impediu que aquilo se tornasse algo saudável e legítimo. Se essa identificação te alcança, respire. Não é culpa sua e não é um castigo de Deus. Há, porém, uma explicação que muda a narrativa. Você foi preservado. A narrativa que quero te convidar a aceitar hoje é essa, não para confortar por mero consolo, mas para fornecer sentido à dor e direção à ação. Se essa mensagem está tocando algo dentro de você, curta o vídeo e inscreva-se. Se você quer continuar recebendo palavras que afirmem sua identidade em Deus e te ajudem a caminhar preparado, essa é a porta para ficar comigo. Agora, vamos caminhar com calma por 3 grandes motivos pelos quais o seu par ideal pode não ter encontrado você ainda. Entenda cada um deles como uma camada do cuidado divino e como um chamado à sua responsabilidade pessoal. Primeira camada: proteção divina. Muitas das portas que se fecharam na sua história não foram trancas arbitrárias. Foram barreiras que salvaram sua vocação, seu chamado e seu coração. Quando um relacionamento termina de forma abrupta, quando uma pessoa que parecia certa some, ou quando uma oportunidade amorosa se desfaz antes que você precise renunciar de quem você é, há uma possibilidade real de intervenção protetiva. Mas é preciso equilibrar. Proteção não é punição. Proteção é como um guarda que retira seu filho de perto de uma estrada movimentada. Punição é deixar a criança com medo da rua para sempre. Para ilustrar a diferença, punição humilha, paralisa. Proteção salva e prepara. Punição leva à culpa e ao esquecimento. Proteção conserva o potencial para que, no momento certo, o bem maior possa frutificar. Deus pode permitir que você sinta dor,
porque o crescimento passa pelo desgosto, mas não age com prazer em sua miséria. Muitas vezes aquilo que parece ruína é, com o tempo, revelado como preservação. Pense em portas que se fecharam e em como, olhando para trás, você viu que foi impedido de entrar em ambientes que teriam minado seu chamado, sua liberdade emocional ou seu testemunho. Essa é a visão que queremos cultivar. Há propósito por trás de muita interrupção. Segunda camada. Preparação interior. Enquanto Deus trava ou abre portas, há um trabalho seu a ser feito, e esse trabalho é concreto. Preparação não é passividade. Ela exige disciplina, coragem para encarar feridas e práticas que consolidem uma nova forma de amar. 3 áreas essenciais compõem essa preparação: cura, limites e regulação emocional. Cura. Feridas antigas, traumas afetivos, rejeições da infância, expectativas mal colocadas, se acumulam e distorcem a maneira como você enxerga o amor. Cura não é esquecer, nem fingir que nada aconteceu. Cura é reescrever a sua história com a presença de Deus e com ajuda prática. Ela pode vir por meio de terapia, aconselhamento pastoral, grupos de apoio, leitura bíblica e práticas de oração que desafiem narrativas autodestrutivas. A cura cria solo fértil para amor que nutre, em vez de amor que suga. Limites. Amar não é permitir tudo. Aprender a dizer não é uma das habilidades mais atraentes para quem busca um relacionamento saudável. Limites claros protegem tempo, energia e identidade. Eles mostram ao outro como tratar você, não como uma lista de exigências rígidas, mas como um mapa de cuidado. Pessoas sem limites tendem a tolerar contradições que corroem a confiança. E, ironicamente, quando quem tem limites aparece, são vistos como frios. Isso é confusão cultural. Não mude seus limites por medo de perder alguém. Limites são o lugar onde o amor ganha forma. Regulação emocional. Quantas vezes uma reação impensada arruinou uma conversa que poderia ter sido reparadora? Regulação é a capacidade de sentir, pausar e responder de maneira coerente. Não é suprimir emoção, é administrar a soberania do seu coração. Práticas simples ajudam. Respiração consciente, rotina de sono, exercício físico, literatura espiritual e o cultivo de amizades que traduzem verdade com ternura. A regulação emocional garante que quando o amor chegar, você o receba com estabilidade, não com urgência. Essas 3 frentes, cura, limites e regulação, mudam como você se apresenta ao mundo e, mais importante, como você reconhece o que é real. Não há promessa mágica aqui. Há responsabilidade prática. Muitos confundem esperar com imobilismo. Esperar com maturidade é trabalhar no interno enquanto confia no externo. Quero dividir agora uma história rápida, sem nomes, apenas para você ver como isso se dá na vida real. Conheço uma mulher que, após 2 relacionamentos que a deixaram esgotada, começou terapia e aprendeu a nomear antigas feridas de rejeição. Ela passou meses sem sair em encontros, priorizando restauração. Num sábado de voluntariado, ela encontrou alguém que admirava seu equilíbrio e seu tempo livre dedicado ao serviço. A conexão cresceu baseada em ação consistente, não em palavras vazias. A cura dela foi o terreno onde o encontro verdadeiro pôde germinar. Não digo que foi por isso que encontrou, digo que sua prontidão tornou o encontro saudável e reconhecível, não confuso. Terceira camada: guerra espiritual e contrafações no amor. Aqui entra um termo que faz as pessoas tremerem. Guerra espiritual, mas que precisa ser tratado com equilíbrio. Há áreas em que percebemos oposições. São relacionamentos que parecem bons demais, mas não trazem paz. Pessoas que funcionam como copos quebrados para nossas necessidades, oferecendo recompensa imediata e dor prolongada. Chamamos essas ligações de contrafações, imitações que não sustentam a vida. Contrafação se parece com verdade por fora. Intensidade, palavras bonitas,
demonstrações públicas, mas falta a consistência que gera confiança. Sinais de uma contrafação. Magnetismo que drena sua energia. Ciclos de altos dramáticos e quedas profundas. Promessas que não se sustentam em ações. E, sobretudo, a sensação de perda de identidade. A contrafação te leva a crer que encontrou algo raro, quando, na verdade, encontrou uma réplica instável. É vital dizer, e aqui faço questão de ser claro, que nem toda dificuldade relacional é guerra espiritual. Muitas vezes, padrões psicológicos, traços de personalidade mal resolvidos e expectativas não alinhadas são os verdadeiros agentes de ruptura. Ao mesmo tempo, há ocasiões em que forças de oposição operam através de mentiras e manipulações que alimentam padrão tóxico. O que proponho é um discernimento que não simplifica. Avalie sintomas práticos, consistência, paz, frutos, busque apoio, mentoria espiritual, terapia, e não rotule tudo como ataque se há explicações humanas plausíveis. Outro relato curto. Um homem se viu repetindo uma dinâmica em que as parceiras sempre terminavam alegando falta de espaço. Era sempre a mesma narrativa. Após um período de acompanhamento emocional, ele percebeu que escolhia mulheres emocionalmente indisponíveis porque procurava ser validado. Quando confrontou isso com terapia e oração, as portas que antes pareciam inevitáveis passaram a abrir-se para relações com pessoas mais inteiras. Em alguns casos, houve interferência que ele descreveu como espiritual, sedução por promessas, comportamento dissimulado. Mas o ponto-chave foi a sua transformação interna que mudou o tipo de porta pela qual ele passou. Chegamos a uma afirmação que precisa ficar gravada. Deus prepara os dois lados em paralelo. Não é apenas você que é formado à margem do tempo. O seu par passa por um processo semelhante de cura, limites e regulação. Deus não opera isoladamente com um lado da história. Ele modela corações de maneira sincronizada, muitas vezes sem que os protagonistas saibam. Essa sincronização é o que chamamos de timing divino. Quando dois processos convergem, a união é possível sem ferir a vocação de cada um. Quando consideramos a ideia de preparação paralela, o alívio que dá saber que o outro também está sendo moldado é enorme. Não é um jogo de espera desesperada. É um quadro de esperança. Enquanto você enfrenta suas sombras, alguém do outro lado também enfrenta as próprias. Isso não garante encontro imediato, mas garante que, se acontecer, a reunião terá menos rachaduras. Agora, quero trazer para você sinais concretos de que você está entrando em um lugar de prontidão. Marque para si mesmo quantas dessas verdades ressoam hoje no seu coração. 1. Você não sente desespero pela chegada de alguém. Há desejo sem perda de paz. 2. Você consegue ficar sozinho e sentir paz com isso. 3. Seus limites estão claros e você os aplica sem culpa. 4. Você prioriza consistência e ações, não apenas palavras. 5. Você regula suas emoções. Silêncio e distância não causam pânico. 6. Você confia mais em Deus do que em comparações com o cronograma alheio. Cada item aqui é um termômetro. Se você respondeu sim para 4 ou mais, está em um patamar onde o encontro, quando vier, tem mais chance de ser saudável. Se poucas dessas afirmações se aplicam a você, o chamado é claro. Trabalho interno. Isso não é condenação. É mapa. Permita-me expandir cada sinal com um exemplo prático para que você consiga se autodiagnosticar com algum critério. Quando falo de desejo sem perda de paz, refiro-me a uma disposição que acolhe a presença do outro sem virar refém dela. Não é indiferença, é estar inteiro enquanto se ama. Pessoas sem essa qualidade tendem a confundir carência com amor. A paz é o termômetro espiritual que revela a qualidade. Conseguir ficar sozinho não é celebrar a solidão, é apreciar a própria companhia. Isso se aprende com rituais de autocuidado, com rotinas de silêncio e com uma vida espiritual que não depende do espelho do outro.
Limites claros aparecem quando você consegue dizer não sem rastro de medo ou necessidade de agradar. Limite é o desenho do amor responsável. Priorizar consistência significa observar ações repetidas, não promessas efervescentes. Amor consistente é feito de tarefas cumpridas, presença física, apoio em dias comuns. Regulação emocional é saber que uma noite de frustração não dissolverá todo o investimento afetivo. Você tem instrumentos para voltar ao centro. Confiar mais em Deus do que em cronogramas alheios é talvez o mais sutil. Você não mede o seu valor pelo relógio social. Sua identidade está em algo mais profundo. Esses sinais não surgem da noite para o dia. São frutos de práticas diárias que combinam ação humana com graça divina. E é aqui que entra uma decisão que muitos não enxergam. Paciência ativa. Não espere que paciência seja sinônimo de inércia. Paciência ativa é o movimento de quem trabalha para estar pronto enquanto confia no Senhor. É investir em terapia, em comunidade, em ministério, em vocação. É dizer não a relações que te reduziriam. É aprender a receber amor sem abdicar de princípios. Antes de falar sobre estratégias práticas para viver essa paciência ativa, porque há métodos e rotinas que atravessam o dia a dia e que transformam esperança em hábitos, precisamos considerar um ponto crítico que desvia muitos: a presença de feridas abertas que confundem discernimento. Quando a ferida não foi tratada, até o que é bom parece ruim. A pessoa íntegra precisa aprender a distinguir entre aquilo que é prova do tempo e aquilo que é sinal de contrafação. Às vezes, as feridas fazem você confundir parada legítima com rejeição eterna. Há uma armadilha comum que quero nomear porque ela atrasa: a comparação. Olhar para o feed alheio, para as fotos felizes, para os anúncios de noivado e usar isso como régua da sua vida espiritual é perigoso. A comparação rouba paz e fomenta pressa. Quando a comparação impera, decisões são tomadas por medo e não por convicção. E quando isso acontece, você tende a pular etapas de cura que mais tarde custariam caro. Penso também na narrativa cultural que normaliza a pressa. Se não casou jovem, há defeito. Uma mentira. A verdade é outra. Tempo sozinho bem vivido produz caráter. E caráter é o indispensável do amor maduro. Se você se envergonha do seu tempo de solteiro, transforme a vergonha em propósito. Invista em si, no serviço, nas relações que não serão eliminadas por romance. E aqui, sem promessa de receita, abro uma porta para a ação. Há práticas simples que transformam espera em preparação real, rotinas espirituais que fortalecem, limites que clarificam, vínculos que curam. Uma pessoa que estabelece um dia fixo de descanso, que mantém uma mentoria pastoral, que vai à terapia regularmente, literalmente muda a direção das suas escolhas. A disciplina cria atratividade não de mercado, mas de caráter. A pergunta que paira agora é: você sabe reconhecer uma contrafação quando ela aparece? Nós já listamos sinais, mas quero complementar com perguntas de checagem que você pode fazer no calor do encontro. Essa pessoa demonstra consistência em pequenos atos? Respeita seu tempo e suas ligações com família e comunidade? Suas palavras convergem com ações nos últimos 3 meses? Há uma sensação persistente de descarga emocional após os encontros? Uma exaustão que parece surgir ao invés de alegria? Se a resposta pende para o negativo, há boas chances de contrafação. Mesmo com discernimento, muitos se perguntam: e quando sinto que algo é promissor, mas há medo? O medo por si só não é indicação de fracasso. Medo pode ser sinal de que você entrou em território novo. O que distingue medo produtivo de medo paralisante é a presença de paz interior e o conselho sábio. Procure pessoas que já caminharam por essa estrada para checar luz sobre a situação. Comunidade é antídoto para delírios afetivos. Saber de tudo isso ainda não conclui a história. Há um momento em que o coração, depois de ser formado, precisa agir com coragem.
saber a diferença entre proteção e punição, entender a preparação interna e reconhecer contrafações te coloca numa encruzilhada prática. Você pode permanecer no lugar que está, seguro, mas estagnado, ou pode avançar, testando relações com critérios novos. Porém, avançar sem critérios é o que nos trouxe até aqui. A ponte entre teoria e prática se faz com pequenas ações repetidas, convites guardados, limites aplicados, perguntas feitas, e não apenas sentimentos seguidos. Enquanto você processa isso, quero lhe deixar com uma imagem. Imagine um ferreiro que forja duas peças ao mesmo tempo em fornos separados. As peças sofrem calor, são marteladas, têm rebarbas removidas. Só quando ambas alcançam a dureza e a forma necessárias o ferreiro as junta. Deus tem sido esse ferreiro em muitos casos, não para castigar, mas para conformar. E como em qualquer forja, o processo é ruidoso, desconfortável e às vezes parece interminável. Mas o objetivo é claro: produzir algo resistente, não frágil. Você pode agora reconhecer algumas mudanças em si. Pequenas vitórias, noites de paz, limites que permaneceram firmes. Se sim, há indícios de que a sua forja está funcionando. Se não, se ainda há confusão alta, reações desordenadas, padrões que se repetem, saiba que o trabalho ainda é necessário. Em ambos os cenários, há ação a ser tomada. Não se trata apenas de esperar que o outro amadureça. Trata-se de cooperar com a obra que está sendo feita. Há uma questão que precisa ser encarada antes de continuarmos. Como alinhar a expectativa humana com a soberania divina, sem cair nem no fatalismo, nem no ativismo desenfreado? A resposta começa por aceitar que as promessas de Deus nunca anularam a responsabilidade humana. Deus age, mas Ele também nos chama a crescer. O equilíbrio é praticável. Fazer o que está ao alcance, enquanto se confia no que só Deus pode fazer. A seguir, eu poderia detalhar práticas diárias, exercícios de discernimento, exemplos de perguntas a fazer antes de se envolver e rotinas espirituais que fortalecem. Existem maneiras práticas de testar um relacionamento sem se expor à contrafação. Há maneiras de criar padrões que atraem consistência, em vez de espetáculo. Contudo, antes de oferecer esse manual prático, quero voltar sua atenção a um ponto negligenciado. Reconhecimento e prontidão emocional não são somente sobre você saber o que quer, mas sobre saber o que pode receber sem se perder. Se ao ler as 6 declarações de prontidão, você sentiu um nó de esperança, talvez seja o sinal de que, lentamente, a sua estatura emocional e espiritual está mudando. Reconhecer isso é o primeiro passo para uma postura que eu chamaria de vigília serena. Vigiar sem ansiedade, esperar sem pressa, agir com critério sem medo. Por ora, segure essa certeza. Escolhido por Deus. Essa frase não é apenas um consolo. É um chamado. Ele preservou você para um amor que edifica, não para um vínculo que te desfigura. Toda espera que preserva sua integridade merece ser respeitada e usada com sabedoria. Ainda há muito a dizer sobre como transformar essa espera em práticas concretas, sobre como você monta uma rotina que fortalece, como usa a comunidade como filtro, como aplica limites que testam sem ferir. Essas estratégias moldam não só as relações que você terá, mas a qualidade do amor que você será capaz de viver. Por enquanto, permaneça com a convicção de que você não foi esquecido. Você foi preservado para algo que vale a pena. A partir daqui, há decisões pequenas e corajosas para tomar. Continuar a cura, firmar limites, praticar regulação. Cada uma delas aproxima você da habilidade de reconhecer verdade quando ela aparece e de não se perder em brilho falso. E então surge uma pergunta essencial, aquela que, feito espelho, convoca sua resposta honesta. Diante de tudo isso, proteção divina, trabalho interior, contrafações e sincronização, qual será o próximo passo que você escolherá fazer hoje para entrar mais preparado nesse encontro que Deus pode permitir? Qual será o próximo passo que você escolherá fazer hoje
para entrar mais preparado nesse encontro que Deus pode permitir. Não responda com pressa. Responda com coragem. Vou te guiar por um caminho prático, concreto, que une atitude humana e confiança divina. Porque a espera que preserva exige tanto fé quanto trabalho. Abaixo há uma proposta de percurso. Práticas diárias, exercícios de discernimento, perguntas a serem feitas em encontros, maneiras de testar consistência sem ferir ninguém, rotinas que fortalecem sua paz e caminhos de apoio para quando a confusão aparecer. Tudo isso é para que, quando o tempo chegar, você possa reconhecer o que é verdadeiro e dizer sim sem perder a sua integridade. Comece com um plano de 12 semanas de paciência ativa. Não é mágica, é hábito. Cada semana tem um foco e uma ação. Se comprometa consigo mesmo. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa dar passos repetidos. Semana 1 e 2. Estruture sua base espiritual diária. Estabeleça 3 práticas não negociáveis. Leitura breve de escritura que te ancore, 10, 15 minutos. 5 minutos de silêncio onde você aprende a ouvir mais do que falar. E uma ação de gratidão escrita todas as noites. 3 coisas do dia. Esses 3 rituais simples alinham sua mente com a voz de Deus e reduzem o barulho da comparação. Semana 3, 4. Mapeie seus padrões afetivos. Pegue um caderno e responda com honestidade. Quais foram os traços recorrentes nos relacionamentos passados? Quando você se sentiu consumido? Quando você perdoou rápido demais para evitar conflito? Desenhe uma linha do tempo emocional das suas relações e identifique pelo menos 3 padrões. Nomear é o primeiro passo para mudar. Semana 5, 6. Trabalhe limites práticos. Faça uma lista de não negociáveis e um roteiro de frases que você usará para comunicá-los com gentileza e firmeza. Exemplos. Amo conversar com você, mas não posso responder mensagens depois das 21 horas por causa do meu descanso. Valorizo transparência. Preciso de 3 dias para processar antes de tomar decisões emocionais. Pratique essas frases em voz alta, com um amigo de confiança ou um mentor. Semana 7 de 8. Regulação emocional em prática. Escolha 2 ferramentas para lidar com gatilhos. Respiração 4-4-4. Inspire, segure, expire. Um contato de grounding. Andar e nomear 5 coisas que vê. E a pausa para a oração de 60 segundos antes de responder a uma mensagem emocionalmente carregada. Aplique essas ferramentas por 14 dias seguidos e registre as mudanças. Semana 9 e 10. Comunidade e prestação de contas. Envolva-se num pequeno grupo ou estabeleça um par de responsabilidade emocional. Compartilhe uma meta. Por exemplo, vou aplicar meus limites nas minhas interações. E peça feedback semanal. A comunidade é filtro e proteção. Ela também é celeiro de ensino prático. Semana 11, 12. Teste de integração. Identifique comportamentos que antes te arrastavam e proponha pequenas experiências relacionais que te permitam observar mudanças. Convide alguém para um encontro onde você mantém um limite prático e vê se ele é respeitado. Observe mais do que julgue. Registre o que houve e decida a partir da evidência, não da ansiedade. Enquanto você executa esse plano, adote hábitos paralelos que fortalecem sua maturidade relacional. Serviço voluntário regular, exercício moderado, sono de qualidade, leitura que forma e não apenas entretém. Tudo isso regula emoções e expõe você a contextos onde caráter é testado. Lembre-se, caráter se manifesta no cotidiano. O romance só revela o que já foi construído. Agora, algumas perguntas poderosas que você pode usar antes de se envolver de forma mais profunda. Use essas perguntas para cultivar clareza, não para montar uma banca de interrogatório. Faça-as com curiosidade e humildade, observando respostas e ações. Como você descreve seu relacionamento com Deus no dia a dia? Procure por simplicidade e coerência, não por frases teologicamente perfeitas. Quem são suas pessoas de confiança?
Como você se relaciona com elas em tempos de pressão? Como você reage quando alguém diz não a você? Pode me contar sobre um erro que cometeu e o que aprendeu dele? Como você lida com dinheiro, trabalho e descanso? O que você espera de uma parceria em termos de serviço, família e ministério? Essas perguntas trazem à tona padrões práticos. Mais importante que a resposta de princípio é a resposta ao longo do tempo. A mesma pessoa que disse algo uma vez se confirma em atos repetidos? Sugiro também um conjunto de pequenos testes para observar consistência sem manipular o outro. Testar não é armar ciladas. É oferecer oportunidades para ver se palavras convergem com ações. Combine uma atividade simples e observe a prontidão em cumprir. Alguém que valoriza a consistência aparece nos compromissos e comunica se não puder. Observe como trata pessoas fora do seu círculo. A atendente, o motorista, o colega. Bondade consistente e respeito com estranhos é um termômetro. Introduza um limite benevolente cedo. Por exemplo, eu trabalho até X horas e depois desligo. E veja se o limite é ouvido ou se não para de insistir. Perceba reações à frustração. Ela perde compostura facilmente. Assume erro com humildade. Procura reconciliar. E quando você identificar sinais de contrafação, reforce sua defesa com práticas simples. Mantenha intervalos entre respostas. Consulte uma pessoa de confiança antes de tomar decisões drásticas. Permita que ações se repitam por pelo menos 30 a 90 dias antes de confiar cegamente. As contrafações se desvelam no padrão: repetição de promessas que não viram comportamento, intensidade que não vem acompanhada de rotina e encantos que exigem que você abra mão de limites. Para te ajudar na prática, ofereço um roteiro de comunicação de limites que funciona tanto para encontros iniciais quanto para relacionamentos em desenvolvimento. Aprenda frases que dizem a verdade sem fechar portas de diálogo. Gosto de falar com você, mas preciso de um ritmo que preserve meu sono e meu trabalho. Podemos combinar isso? Tenho um processo para me conhecer melhor antes de me envolver. Então vou reservar tempo para refletir e te responder com calma. Quando surgirem divergências, prefiro que a gente pare por um momento e retome com calma. Isso me ajuda a resolver sem ferir. Esses scripts não são rígidos, são modelos para você adaptar a sua voz. O importante é manter a consistência entre o que você pede e o que você vive. Limite que não é praticado vira letra morta. Não negligencie o papel de profissionais na sua jornada. Terapia não é luxo, é ferramenta. Um terapeuta ajuda a desmontar padrões enraizados. Um mentor espiritual ajuda a discernir vocação e ética relacional. E um grupo de apoio dá contexto e correção. Quando a dor é profunda ou repetitiva, procure ajuda qualificada. Isso é responsabilidade, não fraqueza. Quero agora entregar uma lista ampliada, prática, de sinais verdes e sinais vermelhos. Não como sentença, mas como critérios para reflexão. Observe-os com sabedoria e concessão, e conserve espaço para a graça. Sinais verdes, indicativos de potencialmente saudável. A pessoa demonstra consistência em pequenos gestos por semanas. Respeita seus limites e não pressiona por mudanças imediatas. Mantém relacionamentos estáveis com família e amigos, sem dramas crônicos. Assume responsabilidade por erros e procura reparação. Mostra interesse pela sua vocação e vida cotidiana, não apenas por momentos românticos. Tem hábitos que promovem estabilidade, trabalho regular, cuidado emocional, prática espiritual. Sinais vermelhos, indicativos de contrafação tóxicos. Intensa demonstração inicial que decai em ações vazias. Tentativas repetidas de quebrar limites com manipulação emocional. Padrões de comportamento que drenam. Altos e baixos extremos sem justificativa. Desrespeito por relacionamentos importantes na sua vida. Falta de transparência em coisas essenciais, finanças, intenções,
Passado significativo sem abertura. Isolamento proposital, afastando você de comunidade que cuida de você. Perceba a sutileza. Um sinal vermelho sozinho não determina tudo. O que pesa é o padrão e a combinação de sinais. Use sua comunidade e avaliação profissional quando não souber. Vou te dar 3 exercícios práticos para usar esta semana. Cada um projetado para fortalecer um dos pilares da preparação: cura, limites e regulação emocional. Exercício 1. Diário de padrões. Cura. Durante 7 dias, registre breves entradas, máximo 5 minutos, após interações significativas. Anote gatilhos, reações automáticas e momentos em que você escolheu diferente. Ao final da semana, identifique 3 padrões que aparecem com frequência. Escolha um para trabalhar na semana seguinte com uma ação específica. Por exemplo, conversar com um terapeuta, orar sobre lembranças específicas ou ler um capítulo de um livro que aborda esse tema. Exercício 2. Laboratório de limites. Limites. Durante 14 dias, identifique uma fronteira que você precisa sustentar. Tempo, disponibilidade emocional, financeira, sexual. Comunique de forma clara uma vez e registre as reações. Se o limite for violado, pratique a consequência previamente decidida. Encerrar conversa, remarcar encontro, buscar conselho. Avalie os resultados. Quem acata limites tende a construir confiança. Exercício 3. Pausa consciente. Regulação. Em momentos de agitação, aplique a regra dos 60 segundos. Respire, silencie, repare uma verdade. Posso responder com calma. E escreva uma frase curta que sintetize sua resposta intencional. Use essa pausa antes de decisões ou respostas que possam criar rupturas. Reflita sobre quantas vezes a pausa evitou um atrito desnecessário. As pequenas práticas acumulam. Não subestime o poder de hábitos que preservam paz. Agora, quero compartilhar mais 2 histórias anônimas, simples para te inspirar sem criar expectativas milagrosas, apenas para mostrar o caminho prático funcionando em vidas reais. Houve uma jovem que, cansada de relacionamentos que terminavam em acusações, resolveu abrir mão de encontros casuais por 6 meses e serviu em um projeto social aos sábados. Em vez de procurar, ela se colocou em serviço e comunidade. Lá, conheceu alguém que admirava seu compromisso e seu ritmo de vida. A relação cresceu em consistência, e as decisões sobre o futuro vieram acompanhadas de calma. O ponto não foi que o serviço garantiu romance. Foi que o serviço revelou caráter e ofereceu um contexto seguro para conhecer o outro. Outro relato. Um homem que repetia padrões de buscar aprovação em relacionamentos decidiu começar terapia e convidou um amigo maduro para ser seu provedor de feedback. Em 3 meses, ele já conseguia nomear gatilhos e não respondia mais a provocações que antes o arrastavam. Quando entrou numa nova conexão, percebeu que estava reagindo com menos urgência e mais critério. E, por consequência, a escolha que fez foi menos por carência e mais por convicção. Esses exemplos mostram uma lógica. A mudança interna transforma as portas que se abrem diante de você. Não há garantia instantânea. Há frutificação de hábitos. Voltando à questão teológica, mantenha em mente. A ideia de escolhido que temos aqui não pretende transformar sua identidade em uma senha de exclusão. Ser escolhido por Deus é ser preservado e formado, com a liberdade de cooperar. Essa cooperação envolve discernimento e responsabilidade. Deus prepara, mas conta com sua vontade para ajustar o rumo. E Ele, muitas vezes, prepara também o outro lado em paralelo, o que nos devolve esperança, pois não é só você que precisa mudar. E quando houver atrasos inesperados, dores que retornam, portas que se fecham de novo, não abandone a prática. Ajuste a rota. Às vezes o ferreiro retira a peça do fogo, martela de novo, reaquece. A paciência continua sendo uma disciplina viciante. Cada recomeço exige coragem renovada. Preserve sinais de vida, amizade que te sustenta,
ministério que te dá sentido e rotinas que te ancoram. O amor maduro não nasce de isolamento, e nem de pressa. Nasce quando duas pessoas inteiras se encontram e não tentam preencher vazios que deveriam ser curados antes. Agora, algumas orientações práticas para quem usa aplicativos ou conhece pessoas por meios digitais, porque a modernidade exige discernimento novo. Não abandone o digital, transforme-o com critério. Clarifique seu perfil. Descreva valores, não lista de preferências superficiais. Deixe claro que você está buscando alguém que respeite limites e viva em comunidade. Faça videochamadas antes de encontros presenciais para notar coerência entre voz, rosto e relatos. Marque encontros iniciais em contextos públicos e em atividades que mostrem rotina. Um evento de serviço, um encontro de amigos, uma palestra. Peça referências indiretas. Como a pessoa fala de amigos e família diz muito sobre seu caráter. Evite entrar em maratonas de mensagens que criam falsa intimidade rápida. Mensagens são ferramentas, não confundam com compromisso. Em termos de decisão emocional, quando perceber que gosta de alguém, como avançar sem acelerar o processo de cura? Use o princípio da 3 confirmações. Antes de assumir compromisso maior, observe 3 sinais repetidos ao longo de 3 semanas, ou 3 eventos significativos. Respeito pelos seus limites, coerência entre palavra e ação, e reação madura a um pequeno conflito. 3 confirmações formam um bom padrão probatório. Há também um cuidado pastoral para líderes espirituais e amigos de quem está nessa jornada. Não minimize a dor com frases vazias. Dizer "Deus tem alguém", sem oferecer acompanhamento prático, pode aumentar a frustração. Ajude com perguntas, ofereça companhia em terapia, faça check-ins regulares. Comunidade envolve responsabilidade prática, não apenas palavras de conforto. Permita-me encerrar a parte prática com uma caixa de ferramentas de curto prazo que você pode usar a partir de amanhã. Uma oração matinal de 60 segundos pedindo clareza e firmeza. Um cartão com seus 3 limites mais importantes pendurado no lugar onde você se arruma. Um contato de um amigo mentor salvo com lembrete semanal para checar seu progresso. Uma rotina de sábado para serviço que te coloca em contato com pessoas fora do circuito romântico. Uma reunião com terapeuta ou conselheiro para mapear padrões crônicos. Pequenos instrumentos, grande diferença. Voltando à metáfora final que já usamos. Imagine a forja. Se suas peças ainda têm rebarbas, o ferreiro continua martelando. Isso não é rejeição, é ajuste. E se você já vê sinais de transformação, noites de paz, limites mantidos, respostas mais serenas, celebre as pequenas vitórias. Reconheça progresso público para si mesmo. Não espere reconhecimento alheio para validar sua cura. Enquanto você caminha, mantenha essas 4 atitudes como pilares essenciais: honestidade consigo, disciplina prática, comunidade responsável e oração humilde. Honestidade para reconhecer padrões, disciplina para mudar hábitos, comunidade para não errar sozinho. E oração humilde para pedir clareza e força, sem confundir oração com passividade. Antes de encerrar, lembro. Você foi escolhido por Deus, preservado e formado. Isso não te coloca acima de ninguém, te coloca em responsabilidade. Você não foi esquecido. Cada porta que fechou, cada encontro que falhou, cada noite de angústia pode ter sido parte de uma obra de preservação e formação. A sua responsabilidade é cooperar com essa obra, com coragem e com amor, sem cair na desesperança. Se você fizer o trabalho interno, estabelecer limites e praticar regulação, as chances de reconhecer o que é verdadeiro crescem. Se você conservar esperança e agir com critério, viverá relacionamentos com menos rachaduras e mais integridade. Agora, em voz breve e em oração, peço: Pai, confirma a cura no coração deste amado, dá clareza, coragem e paz para que cada passo seja guiado por tua sabedoria. Abre caminhos de integridade e protege contra atalhos que ferem. Em nome de Jesus.
Amém. Se esta mensagem tocou você e trouxe clareza, compartilhe com alguém que precisa ouvir que, escolhido por Deus, descubra por que seu par ideal não encontrou você até agora. Não é sentença, mas chamado. Comente abaixo com uma palavra que descreve como você se sente agora. Esperança, pronto, curando. E inscreva-se para mais mensagens que fortaleçam sua identidade e sua caminhada em direção a relacionamentos que edificam. Caminhe em paz.